Boa noite, alunos do 12TA. Hoje nós vamos dar continuidade à história do Brasil, falando da Constituição de 1891 e o voto na Primeira República. Como eu falei para vocês na aula anterior, Primeira República é o período da história do Brasil, né, que vai de 1889 a 1930. Então, o tema que eu estou trabalhando com vocês hoje aqui, a Constituição de 1891 e o voto na Primeira República. A Constituição Federal é o conjunto máximo de leis de um país. Então, como foi proclamada a República no Brasil em 1889, precisava-se fazer uma nova Constituição Federal, criar uma nova Constituição Federal. A Constituição Federal que existia no Brasil era a Constituição Federal de 1824, que tinha sido criada pelo imperador Dom Pedro I, ok? E era uma época, ela se referia a uma época em que o Brasil era um império, o Brasil era uma monarquia. Então, com a mudança de forma de governo, de monarquia para a república, então precisava-se criar um novo conjunto de leis máximas para o Brasil. Então, que fique bem claro isso. O conjunto máximo de leis de um país é a Constituição Federal. Hoje nós temos uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, que ela foi criada em 1988. Isso é um tema que nós vamos chegar lá no final do nosso curso, ok? Agora vamos parar para pensar um pouquinho sobre a questão do voto. Eu vou deixar para vocês aqui depois um resumo com aspectos dessa Constituição de 1891, mas já vou adiantar para vocês aqui que pouquíssimas pessoas no Brasil da Primeira República podiam votar, certo? A Constituição estabelecia eleições diretas para presidente da República, né? Então, o povo brasileiro poderia escolher os presidentes, né? Os governantes do país. Mas quem que podia votar de acordo com essa Constituição? Apenas os homens a partir de 21 anos e alfabetizados. Vocês conseguem imaginar o Brasil no final do século XIX e início do século XX. Primeira questão, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas no Brasil dessa época. Segundo, se você tira, né, os menores de 21 anos de idade e dedica o direito ao voto, né, destacadamente para os homens, você tem uma minoria da população que podia votar. Era em torno de 10% apenas da população brasileira. E mesmo assim, havia bastante abstenção. Então, nas eleições, em média, não tinha 5% da população que votava, ok? Então, como eu falei, eu vou deixar aqui para vocês um resumo e vou passar as questões referentes a esse tema. Vocês prestem atenção no que eu falei, prestem atenção no resumo e respondam as questões me enviando pelo WhatsApp, sempre lembrando de colocar o nome, é muito importante, tá certo? Um grande abraço a todos.